Boa noite, paz seja convosco. Mais uma vez estamos reunidos para aprender mais da palavra de Deus e com a série de Aprendendo com as Orações da Bíblia. Como eu tinha lançado o desafio, quem é que o Senhor, o próprio Deus, enterrou no vale? E está lá em Deuteronômio, 34, versículos do 5 até o 7, Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme é o dito do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Então, a oração que hoje nós vamos estar aprendendo é a oração de Moisés, que se encontra em Êxodo 17, do 8 ao 13. Então, vamos lá? Vamos ler? Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Glória a Deus, Israel teve um grande conflito com os amalequitas, que era uma tribo de beduíno no sul, que tinha base no sul da Palestina. Este foi o primeiro duelo que o povo de Israel teve depois que saiu do Egito. Josué está à frente dessa batalha, Ele está à frente do exército em contato direto com o inimigo, enquanto Moisés estava no monte e coloca-se diante de Deus em oração, Coloca-se ele diante de Deus em favor daquela batalha, E ele estava sendo apoiado por Arão e Hur. Foi uma batalha duríssima. Foi muito difícil, Enquanto Moisés permanecia com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, porque era cansativo, imagine ficar horas e horas com as mãos levantadas. Quando ele abaixava as mãos, os amalequitas ganhavam, venciam. Era como um abrir e fechar de um fluxo espiritual. Há uma verdade nesse acontecimento, que a gente pode tirar isto, A força e a vitória daquele povo estava firmado na confiança, na intimidade, na oração e na fé e na obediência. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, era um sinal de que eles estavam rendidos a Deus, dependentes de Deus, esperando no Senhor, Quando nós levantamos as mãos, é isto que significa para o Senhor. É uma redenção, é uma demonstração de que somos fracos, dependentes do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores das nossas vidas. Então, é um momento em que, quando ele levantava a mão em oração, em intercessão por aquela batalha, o Senhor vinha com toda a força ajudá-los lá na guerra. Quando eles abaixavam, é como se tivesse cortado este fluxo espiritual e os inimigos tinham uma vitória momentânea, Isto, irmãos, ele demonstra claramente, que o povo de Israel, tudo o que aconteceu durante o Velho Testamento com o povo de Israel,
é uma figura, é uma demonstração do que acontece com a igreja hoje. O povo de Israel tinha uma promessa de Deus, a terra prometida. Ele tinha a promessa firme, foi dado para eles. Eles tinham firme certeza daquilo. Mas até eles chegarem nessa terra prometida, eles tiveram que lutar muito. Tiveram muitas batalhas. O livro de Josué só é batalha, praticamente o livro todo. E durante todo o Velho Testamento são muitas lutas, muitas conquistas de territórios, muitas demonstração de fé, né? Pagaram um preço alto, né? Persistência, perseveraram muitas vezes, e todos em várias situações, em vários momentos dessa batalha durante todo o tempo, houve algumas pessoas que não conseguiram, que desistiram, que ficaram no meio do caminho, porque não perseveraram, porque não confiaram, porque não tiveram a fé, né, fortalecida para que seguissem em frente, para que clamasse ao Senhor, para que estivesse diante de Deus, colocando, apresentando, e tivesse obediência a todas as orientações de Deus, porque Deus não fazia nada se não orientasse, se não revelasse aos seus profetas no Velho Testamento aquilo que estava acontecendo. Pois bem, e hoje a igreja passa pelo mesmo propósito de guerras, de batalhas, só que as nossas antigamente eram batalhas físicas, de tomada de território, de avanços, né, para que se possuísse a terra que Deus tinha prometido aqui nessa vida. A nossa igreja, a igreja do Senhor, ela também tem uma promessa, a vida eterna. Essa promessa, ela não vai se cumprir aqui, mas ela é guerreada aqui por nós. Nós também temos que avançar, nós também temos que tomar territórios, nós também temos que aprender a confiar, nós temos que nos render ao Senhor, ter intimidade com Ele, e temos que ter orientações, estar atento às orientações do Senhor que estão contidas na palavra dele, e que eles também nos dá quando nós temos uma íntima comunhão, uma vida de oração, uma vida de comunhão com ele também nos revela as orientações para que nós ganhemos as nossas batalhas, para que nós perseveremos, para que a gente permaneça firme, constante, né? E a palavra de Deus, ela tem todas as orientações, fora que nós temos um intercessor. Ele está à direita de Deus Pai. Ele veio para nos ensinar pessoalmente, deixa tudo muito explicado, aquilo que ele queria. Ele veio para nos reconciliar com Deus, e aí nós temos assim livre acesso a Deus Pai, né? E ele ainda nos dá várias estratégias, como diz Paulo, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim principados e potestades. E ele nos dá uma armadura espiritual, feita para mim e para você, cada uma na nossa medida, naquilo que nós precisamos. Olha que maravilha! E fora que ele nos dá, ele diz lá que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais, e elas são reveladas através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Vocês entenderam? Então, que nós temos, tudo que tem na Bíblia não é por acaso. Há um ensinamento, há um mistério revelado, há uma revelação para nós. Por isso nós temos que estar atentos. O Velho Testamento, aqui Moisés posicionado com as mãos levantadas o tempo todo na batalha, significando redenção, significando fé, obediência, busca do Senhor, força dele para que nós ganhamos a batalha. E todo o Velho Testamento são batalhas atrás de batalhas, tomadas de território, inimigos vindo em cima de Israel, e lutas e mais lutas, mas enquanto Israel esteve obediente, ele teve vitória. Quando ele se afastou do Senhor, quando ele se prostituiu, trocando Deus por outros deuses que não eram deuses de madeira, eram demônios. Quando
Senhor os deixou, mas bastava eles se arrependerem, o Senhor voltava para eles. Hoje, a igreja do Senhor passa pelas mesmas lutas, mas são espirituais e precisamos estar atentos à voz do Senhor nas nossas vidas, para que a gente possa ter orientação. Isso requer oração, leitura da palavra, intimidade com o Espírito Santo e pagar um preço de jejum, de dependência, redenção, arrependimento diante do Senhor. Olha, lá diz assim em Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E ele está falando de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Em Hebreus ele está falando do sumo sacerdócio perfeito de Jesus, e que ele pode perfeitamente nos salvar. Por quê? Porque ele vive para interceder por mim e por você nas nossas batalhas aqui. Amém? E aí Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Nós temos o sumo sacerdote perfeito que intercede por nós, glória a Deus, né? E nós prevalecemos contra o inimigo das nossas almas, Satanás, em nossas batalhas, no vale da vida, né? Por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo que habita em nós. A gente perseverando em fé e obediência à palavra de Deus, nós teremos vitória. Se deixarmos de depender do Senhor Jesus, se deixarmos de ter obediência e se nós formos inconstantes em nossa fé, o fluxo espiritual vindo dele através do Espírito Santo, né, será interrompido e não venceremos as lutas aqui. Observe onde está a nossa esperança. Está em Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia! Nós temos o sumo sacerdote, o trono da graça nos aguardando, para que quando nós estivermos fracos, quando estivermos em perigo, quando estivermos desesperados, nos acheguemos com confiança. Olha, para alcançar misericórdia e graça, favor imerecido. Não porque eu mereço, não porque você merece, mas o Senhor Jesus morreu na cruz e me justificou, me tornou justa e tornou você justa. Não é pelo que eu sou, não é pelo que você é, mas é pelo que Ele fez por mim e por você, nos tornando justos diante de Deus Pai. E nós podemos ter essa liberdade de chegarmos diante do trono da graça e pedir ajuda no tempo oportuno. Se é hoje, se é agora, e Ele vai te dar a ajuda de que precisa, porque Ele é fiel, porque Ele não nos abandona, Ele tem uma promessa sobre as nossas vidas. Aleluia! A fé em Deus e na sua palavra se expressa em uma vida de oração e dependência. Irmãos, Senhor Deus tem prazer que nós sejamos dependentes dele em tudo. E isso demonstra o temor, o amor que nós temos por ele e a gratidão por tudo que ele fez por nós. Amém? As mãos levantadas para Deus e de confiança significa coração nas mãos de Deus. Quando nós levantamos as nossas mãos em oração e louvor, significa que o nosso coração está nas mãos do Senhor, que Ele é soberano, Ele tem o controle da nossa vida total e nós confiamos, demonstra confiança nele. Amém. A obediência a Deus, irmãos, no capítulo 17 de Êxodo, vamos ler, surtiu um efeito, uma consequência maravilhosa, assim como nós, quando confiamos e quando obedecemos a palavra de Deus, há uma consequência maravilhosa em nossas vidas. Há um decreto
de Deus sobre as nossas vidas, através da nossa obediência. Olha só, Êxodo 16, 14, disse assim, olha, então disse o Senhor a Moisés, depois que os amalequitas foram destruídos, foi uma batalha muito difícil e muito longa, mas eles foram derrotados pelo poder do Senhor dos Exércitos. Olha, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Olha, Moisés cumpriu o que tinha que ser feito, obedeceu a determinação, a orientação do Senhor para aquela batalha, né? Com muito sacrifício, né? Deve ter sido muito difícil ficar com as mãos levantadas tanto tempo, né? Precisou de ajuda, né? Mas ele persistiu, ele obedeceu. Josué, na batalha, teve a vitória graças a essa determinação, a esse cumprimento de obediência. E Deus, por causa disto, por causa dessa demonstração de confiança, de fé e de obediência, ele, além de dar a vitória, ele eliminou aquele povo de debaixo da terra. Eliminou por completo. Olha, irmãos, a vitória foi completa, porque houve obediência, fé, demonstração de dependência do Senhor. E tudo isso nas nossas vidas hoje, na igreja, na Israel celestial, isso aconteceu na Israel povo, aqui na terra, né? Hoje a Israel celestial não é diferente. Então, que aprendamos com esta oração, com essa passagem da Bíblia, né? Com essa oração de intercessão de Moisés, que nós aprendamos que precisamos depender do Senhor, precisamos ter fé, comunhão e sempre estar com os ouvidos bem atentos às orientações de Deus para cada batalha das nossas vidas. Amém? Os soldados de Israel, certamente durante a batalha, não sabia que Moisés estava daquele jeito, né? Ele não tinha ideia de que Moisés estava com as mãos levantadas, né? Mas o seu posicionamento, estratégia, o posicionamento de Moisés foi assim, a estratégia para a vitória daquela nação, daquele povo. Que nós entendamos, peçamos a Deus, como Efésios lá, né? Que tenhamos um espírito de revelação e de entendimento, que abra os nossos olhos sempre para que a gente possa entender as orientações de Deus para cada batalha da nossa vida. Espero que vocês tenham gostado e que aprendam, guarde no coração esses ensinamentos, porque para mim foi maravilhoso. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.